eu fiquei encarregada do quarto capítulo do livro Estatuto Ontológico e Resolução Metodológica, do Chazin, que foi publicado originalmente em 1995 e depois reeditado pela Boitempo em 2009. Talvez seja a parte mais difícil do livro, né? Do texto. Trata-se de um projeto que nós tínhamos, o Chazin tinha e o grupo todo acompanhou nesse sentido, que era identificar os problemas que a gente sabia que existiam em determinadas obras ou em determinados capítulos, em determinadas partes dos textos do Lukács. Como vocês sabem, o Lukács ele começou a produzir, a escrever no início do século XX. Morreu em 1971, né, escrevendo, trabalhando, não concluiu o que ele pretendia, que nem começou, que era a ética, e a ontologia ele não reviu para publicação, como eu acabei de dizer. Então, ele teve várias fases, vários momentos distintos, foi um autor extremamente produtivo, como se diz hoje em dia, e, embora ele tenha atinado para a questão da ontologia, ele atinou para essa questão no final da sua trajetória intelectual. É dele a responsabilidade máxima de ter indicado a existência desse tecido teórico, desse estatuto, para seguir o Chazin, no pensamento do Marx. Nós sempre o consideramos como uma espécie de lente para o Marx, né? Ou seja, o Lukács, por mais importante que ele tenha sido para o marxismo do século XX, talvez não, com certeza, ele foi o mais importante pensador marxista do século XX, nem por isso ele, como acabei de dizer, não apresentou problemas no decorrer do seu itinerário. Vejam, eu nem vou falar da fase anterior a 1930, mas ele era alguém intimamente vinculado, como vocês sabem, às questões estéticas, né? E, evidentemente, que tinha um conhecimento assim, imenso de questões literárias, artísticas em geral, e da história da filosofia também. Ele tinha um saber enciclopédico, como raras pessoas podem ter hoje em dia. E o Chazin conheceu o Lukács, vamos dizer assim, enquanto estudante ainda na graduação, no curso de filosofia aqui da USP, né, que ele terminou o curso em 1962. E para o TCC, na época, que chamava dissertação de conclusão de curso, ele fez um trabalho sobre o Mannheim, todo ele inspirado na destruição da razão, que nós falávamos há pouco, né? E por quê? Por que ele chegou no Lukács? Porque entre os marxistas, entre os marxismos que existiam à época, ele se apresentava como o mais rico intérprete de questões que interessavam o Chazin, ou seja, de questões no plano cultural, no plano ideológico, no sentido lato do termo, não pejorativo, né? No plano da produção das ideias, culturas, etc, etc. Foi por aí que o Chazin se viu atraído por essa e por outras obras. Tanto é que, como falei aqui, né, já tive a oportunidade de referir isso, ele entrou em contato com o Lukács no momento em que ele trabalhava com Caio Prado Júnior na Brasilense, e era o projeto dele fazer uma espécie de seleção de textos do Lukács para ser publicado aqui no Brasil. Ele mandou uma carta e pediu autorização, inclusive, para publicar trechos da História e Consciência de Classe, que o Lukács rejeitou, não autorizou de forma nenhuma. E depois o Chazin veio a saber por quê, com o prefácio de 67. E aí sim, o Lukács autorizou a publicação do livro com o prefácio. Saiu uma edição francesa
antes de 67, agora não me lembro a data, mas sem autorização do Lukács. Ele só autorizou essa publicação de 67 com o prefácio em que ele critica a própria obra. Bom, quando eu conheci o Chazin, já que a gente está fazendo depoimentos, homenagem a ele, etc., foi em 73, eu estava conversando isso com a Cida. Eu assisti os cursos dele na Escola de Sociologia e Política. Eu fazia a USP, mas insatisfeita com o que eu via na USP, inclusive porque os professores todos haviam sido cassados em 68, eram os assistentes que tinham assumido as disciplinas e simplesmente os professores na época tinham medo de dar aula. Eu me lembro o Zé de Souza Martins, magrinho, ali. Usava um cabelo assim, tipo Ronivon. Vocês conheceram o Ronivon? Tinha um cabelo que é uma cortina, assim. Bem magrinho, ele falava para dentro, com o cabelo tampando assim o rosto. Não ouvi o que ele dizia. Aí fui para a Escola de Sociologia e Política, comecei a assistir às aulas do Chazin, e foi aí que também entrei em contato com o Lukács. E graças ao Raul, cadê o rapaz? Não está aí. O Raul Castells, Matheus Castells, ele vendia livro, era um livreiro. Acho que ele foi o primeiro livreiro do Brasil nesse sentido. Ele vinha com umas pastas de couro imensas. E ele fazia sociologia também. Ele era meu colega. Ele fazia sociologia também. Isso eu tinha esquecido. Ia ali vender livro, amava uma banquinha lá na USP, nos barracões, e quando havia algum risco, né, dele ter os livros apropriados por algum motivo, nós estávamos em plena ditadura, né? Isso foi 71, 72, foi o auge da repressão, ele simplesmente abria as pastas, colocava tudo lá dentro e saia correndo, como os camelôs de hoje em dia, que saem correndo, os ladinhos policiais, enfim, mas comprei os primeiros livros do Lukács assim, porque os textos que nós tínhamos eram mimeografados. Mimeógrafo, aquela coisa assim. Nessa data. Bom, então voltando ao assunto, depois dessa breve introdução. Essa parte, então, do Estatuto foi uma espécie de acerto de contas do Chazin com o Lukács. E principalmente em relação ao que ele denuncia da ausência de uma teoria das abstrações, né? E principalmente na primeira noite, quando eu fiz aqui a apresentação, eu referi em geral um aspecto da recepção da obra do Lukács, do Marx, desculpem, que é essa abordagem gnosológica da obra do Marx, feita a partir de vetores extrateóricos, ou seja, feita a partir de vetores externos à obra do Marx. Bem, o que acontece nesse capítulo do livro é exatamente isso. O Chazin denuncia uma determinada abordagem do Lukács da questão lógica, do vínculo lógico entre Marx e Hegel, que é a tese, afinal de contas, que o Lukács desenvolve explicitamente no livro que foi publicado aqui no Brasil pela Civilização Brasileira, com tradução do Carlos Nelson Coutinho, que é a introdução a uma estética marxista. E é um livro ruim. Está gravando, eu sei, não tem problema nenhum, não falo isso. Não é a melhor maneira de acessar a questão estética, não é a melhor maneira de acessar a questão da particularidade, embora existam grupos e pessoas que tentam identificar ali o que é um receituário metodológico da relação universalidade, particularidade e singularidade, que supostamente estaria presente no Marx. Certo? Então é isso que acontece. Mas é um livro ruim. E como o próprio Chazin coloca e denuncia, ele, da mesma forma que a Destruição da Razão e o Jovem Hegel também, são mais ou menos no mesmo período, esse livro foi publicado
Deixa eu ver aqui. 50... Antes de 56, ou seja, antes do 20º Congresso. Talvez, eu acho que é 52, antes da morte de Stalin, ou por aí. Né? Stalin morre em 53, como vocês sabem. E eles, nesses livros, nesses textos, o jovem Hegel não, porque aí era um problema. Vocês devem saber que, para o marxismo oficial, isso foi uma afirmação do Stalin, o Hegel era um filósofo reacionário. Então, não podia existir, havia um índex proibitório, né? Então, ele não podia merecer uma interpretação de destaque. O Lukács escreve o jovem Hegel, porque vamos ver quando esse livro vai sair, ao longo, depois da Segunda Guerra Mundial, ou em torno da Segunda Guerra Mundial, minha memória me trai. E ele só pôde publicar esse livro depois que o Stalin morreu. Mas o que acontece nesses livros, principalmente nesse, que é a Introdução a uma Estética Marxista, que aqui o Chazin chama de prolegômenos, porque a tradução correta seria prolegômenos a uma estética marxista, no original alemão é esse o título, mas saiu em brasileiro, em português, uma introdução à estética marxista. Ele faz, assim como na Destruição da Razão, enunciados protocolares ao Stalin. Ao leitor desavisado, tá bom, tá aqui a prova cabal que o Lukács era stalinista. Né? Não, ele faz isso, ele tem esse comportamento, essas menções protocolares extremamente desagradáveis, né, quando a gente lê ao Stalin, porque isso caracterizou sempre o procedimento do Lukács, era a tentativa de fazer passar por dentro do partido, ou das organizações que tinham o predomínio no leste europeu, para que isso pudesse ser aprovado e as pessoas lerem, porque o importante para o Lukács não eram os enunciados protocolares, mas o conteúdo do seu texto, que, se lido com atenção, ia de encontro, ou seja, ia contra as teses, dominantes na época pelo marxismo oficial, pelo marxismo vulgar. Certo? Então, a gente tem que entender nesse sentido. É uma tática, vamos dizer assim, que o Lukács utilizava para fazer passar o que mais interessava, que era o conteúdo do livro. Né? Vejam, Destruição da Razão. O fascismo tinha sido derrotado no campo de batalha, certo? Varrido do mapa. Ele quer publicar um livro, um capital, mostrando como determinadas correntes filosóficas influenciaram no advento do fascismo. Alguém poderia perguntar, mas por que esse interesse? Mas por que produzir uma obra desse tipo? Por que perder tempo com esses caras se eles foram derrotados? Estava claro para o Lukács que não. O fascismo tinha sido derrotado, mas as fontes nas quais o fascismo bebeu, principalmente a sua versão alemã nazismo, estava ali, e a gente sabe, hoje em dia, Nietzsche e Heidegger são pensadores dominantes, assim como os seus herdeiros filosóficos franceses e não franceses, pelo mundo, inclusive os brasileiros. Então, ele tinha que, para fazer passar o livro, ele tinha que citar o Stalin, porque senão, pelo menos isso, ele pensava assim, acreditava assim. Vocês podem considerar uma ingenuidade da parte dele, mas Lukács era um homem do seu tempo. Né? O que importa é a contribuição que ele deu e não o fato dele ter referido o Estado. Bom, enfim. O que acontece? Vejam, o Lukács foi, como eu acabei de dizer, responsável
pela denúncia da abordagem gnoseológica da obra do Marx, e ele faz isso na ontologia, faz isso já conversando com Lukács, que é um conjunto de entrevistas que foi publicado aqui no Brasil pela antiga editora Paz e Terra, Conversações 66, foi isso? Na época que ele estava elaborando a ontologia. Então, sabíamos dessas denúncias já por essas entrevistas, mas a ontologia é isso. Inclusive, a parte que me coube nesse latifúndio, que foi sobre a ideologia, ele condena, ele critica, ele rejeita o que ele chama de critério gnoseológico para determinar o que é e o que não é ideologia. E afirma a necessidade de adotar o critério ontológico para identificar o que é e o que não é ideologia. Então ele é bastante incisivo nessa denúncia. No entanto, nesse texto, que é Introdução a uma Estética Marxista, examinado então nesse capítulo pelo Chazin, ele pretende o que nesse livro? Abordar, trazer a metodologia de Marx. Metodologia essa que seria sintetizada na lógica ou na dialética entre universal, particular e singular. Vocês vejam que mudança em pouco tempo. Né? Mas a questão do vínculo lógico com Hegel permanece mesmo na ontologia, ainda que, vocês vão lembrar, quem conhece o texto, ele tem um capítulo inteiro sobre Hegel em que ele fala da falsa e da verdadeira. Aqui, ontologia, né? Aqui ele usa, que expressão? Ele fala que o pensamento do Hegel tem uma dupla face. Aí o Chazin diz, essa é a questão para o Chazin. Em relação aos elementos conceituais mais importantes, eles não são ignorados pelo Lukács, mas os elementos conceituais mais importantes do Marx, uma outra denúncia, eles não são ignorados, mas são desinseridos da malha textual, estou lendo o Chazin, das significações marxianas e transferidos para um contexto semântico diverso, para o qual, paradoxalmente, Lukács não encontra arrimos textuais em Marx. Então a denúncia é grave, aqui que o Chazin faz. Ou seja, o Lukács, nesse texto, faz um contrabando. Ele não ignora os elementos conceituais mais importantes do Marx, mas ele ele tira esses elementos da constelação conceitual, Tiano e Marx, né, e transfere para o conceito, um universo, uma esfera semântica completamente distinta. Aparece aí já algo que é característico do Lukács, eu sempre insisti em sala de aula. O Lukács tem uma formação germânica, ele é húngaro, mas tem uma formação alemã. E o que ele procura mostrar? O que ele procura fazer passar em relação a Marx? Ele procura mostrar, não só aqui, mas na ontologia também, que determinados dilemas da história da filosofia não resolvidos encontram plena resolução no Marx. Ele não está errado nisso. O problema é que ele leva para dentro da obra do Marx categorias que não estão ali presentes. Ontem eu assisti uma parte da aula do Ronaldo, ele referiu isso em relação à questão da teleologia. Mas depois eu vou voltar já utilizando os exemplos desse texto do Marx, do Chazin. O Chazin faz do Lukács. Então veja, a denúncia é séria. Primeiro, Lukács, que trouxe à baila a questão ontológica
denunciou critério gnoseológico. Nesse texto, do início da década de 50, procura estabelecer uma metodologia a partir de uma suposta presença de lógica do universal particular e singular no Marx. Segundo aspecto da denúncia do Chazin, ele não ignora, Lukács, não ignora determinadas categorias, noções, conceitos presentes no Marx, mas ele desinsere, tira do contexto e coloca em outro, completamente diferente. Certo? Então vocês veem que esses dois pontos da denúncia já são graves. Eu vou ler um trecho do Chazin. O tratamento lukatiano da questão decorre fundamentalmente, que questão particular, e da lógica do universal particular e singular, decorre fundamentalmente de seus estudos voltados à estética. Não tem por objetivo um estudo específico e autônomo, monograficamente centrado em Marx, mas a busca de arrimo e legitimidade teóricos, inclusive pela incursão na obra marxiana, para o tipo de resolução que confere ao tema pedra angular do equacionamento categorial na sua estética. O que ele estava procurando? Na estética, ele tem uma tese, que o campo do reflexo estético é o campo do particular, e não do universal. Ou seja, diferentemente da ciência e da filosofia, a estética, o reflexo estético, a obra de arte, ela se constitui no campo do particular. Bom, para sustentar essa tese, ele precisa buscar rima em Marx. A denúncia do Chazin é a seguinte: ele não encontra rima em Marx, desinsere o que tem outro no contexto, e pior, ele vai buscar rimo em Engels, em dois textos, Rodolfo está aí, em Engels, e no Lenin. Tanto é que o último capítulo, que seria dedicado ao Marx, já que ao longo do livro ele procura esmiuçar na história da filosofia como a questão do particular foi tratada desde a antiguidade clássica até o ponto de chegada que me interessa, que seria o Marx. Ele passa por Schelling, Kant, Hegel, e o ponto de chegada seria Marx, que é seria o último capítulo do livro, uma introdução à estética marxista. Mas como ele não encontra os elementos no Marx, ele vai pegar o Engels e o Lenin. Então, esse é um outro ponto importante a ser denunciado. E segundo, depois, essa questão da particularidade, para quem tem interesse, para quem tem curiosidade, vai ser retomada de uma outra forma no capítulo 12 da estética. De uma outra maneira. Não da maneira que ele desenvolve na introdução à estética marxista. Então fica a dúvida. Ele não mais, depois desse livro, refere o que ele escreveu nesse livro, ele não desenvolve, ele não volta e nem, vamos dizer, faz aquilo que lhe era característico. Quando alguma coisa que ele acha que escreveu ou fez não está certo, ele faz autocrítica. Ele não faz isso em relação a esse texto. Talvez porque as coisas se precipitaram em 56, o livro aí do Mesaros, a Revolta dos Intelectuais na Hungria, né, em que ele sofre Lukács, sair, foi preso, etc, etc. A situação dele complica bastante na Hungria. Enfim, como ele produziu muito, eu não sei se ele achou que era importante, necessário voltar esse texto ou recusá-lo abertamente. O fato é que ele é uma pedra no caminho do Lukács, sem dúvida. Né? Vocês vão ver já já por quê. Exatamente. Esse livro veio publicado pela primeira vez em 1956. Foi gestada, elaborada no período stalinista,
eu estou lendo o Chazin, paga ainda o ônus daquelas desagradáveis citações inócuas e protocolares a Stalin, com que Lukács armava à época seu costumeiro e conhecido subterfúgio. E a outra, que é a estética propriamente dita, a estética sistemática, como vocês sabem, foi publicada em 62, ou seja, 6 anos depois da publicação da introdução. Então, como eu disse há pouco, é importante esclarecer isso, eu não vou me deter nesse percurso que o Lukács faz, história da filosofia até supostamente chegar a Marx, onde ele analisa como os filósofos abordaram a questão do particular. Ele vai dar mais atenção a Schelling e a Kant, e várias análises que tem nesse livro são muito emparentadas com as análises que o próprio Lukács faz a Schelling, não a Kant, porque itinerário irracionalista, segundo o Lukács na Destruição da Razão, começa com Schelling, o Kant está fora disso. Ele analisa a terceira crítica, como vocês sabem, Kant elaborou 3 críticas, a crítica à razão pura, prática, e a faculdade de julgar, a crítica ao juízo, que para muitos seria uma espécie de ponte entre as duas críticas, da razão pura e da razão pura prática. Onde o Kant trata do juízo estético e da questão do particular. Ele ressalta a importância do Kant, que, segundo a interpretação do Lukács, esse é o momento na história da filosofia alemã em que a filosofia se depara com uma questão fundamental, segundo a interpretação lukasciana, que é a questão de se a vida orgânica pode ou não ser tematizada ou abordada cientificamente, ou seja, se a biologia pode ser uma ciência ou não. Lembrem-se que toda abordagem de Kant na primeira crítica é feita a partir da física Galileu-Newton, ou seja, da física mecânica, da física matemática. Para o Kant, aí está o modelo máximo de ciência. Quando a questão da cientificidade ou não, se é possível ou não uma cientificidade da vida orgânica, Kant diz não. E tanto aqui como na ontologia e nos prolegômenos também, o Lukács faz questão de citar vamos dizer, a falha kantiana, quando afirma ser impossível fazer ciência a partir de talos de grama. E 100 anos depois aparece o Darwin. Enfim, para o Lukács, na interpretação do Lukács, há uma crise na filosofia clássica alemã. Essa crise aparece no Kant. O Kant representa essa crise, mas apesar dele reconhecer a importância do Kant, de ter sido o primeiro, na história da filosofia, onde a questão da particularidade ocupa um lugar central, ele considera também que, afinal de contas, o esforço kantiano não representou, eu estou lendo Lukács, uma síntese grandiosa e fundamental. A síntese grandiosa e fundamental vai ocorrer com quem? Com Hegel. Aí aqui ele vai delirar. Desculpem, eu tenho o maior carinho pelo Lukács. Na divisão, num determinado momento, na divisão do trabalho que se estabeleceu entre o Chazin e eu fiquei com o Lukács. Então eu tenho o maior carinho. Essas coisas eu digo com carinho. Imagina se eu não tivesse. Nossa. Bom, então o Lukács diz: não obstante os limites de Hegel, ele sempre está chamando a atenção para os limites de Hegel. Ele é o primeiro pensador a colocar no centro da lógica as questões entre singularidade, particularidade e universalidade. O Chazin identifica, no texto do Lukács,
algo fundamental a esse respeito, que explicaria essa admiração pelo Hegel em relação a esse ponto. Lukács tem admiração pelo Hegel em relação a outros mais variados pontos, mas em relação a esta particularidade. Para o Lukács, nesse texto, o Hegel ele realiza uma transposição no plano filosófico da realidade histórico-social. Isso para o Lukács, Hegel transpõe para o universo filosófico aquilo que é a realidade histórico-social. Eu vou ler. Que texto é esse? Desculpa. Falando nesse texto? Na introdução à estética marxista. Esse texto que o... Ah, pensei que era do Hegel, desculpa. Eu posso ter falado errado. Pode ser. Desculpe se eu falei errado. Bom. Um trecho do Lukács, aspas. As necessárias reservas críticas em face das distorções idealistas não podem, contudo, eliminar o fato de que a dialética do universal, em particular, na história, se apresenta em Hegel num nível mais elevado do que em qualquer predecessor. Que seus pensamentos fundamentais não são absolutamente puros esquemas formalistas, mas sim sérias tentativas de captar os momentos reais do desenvolvimento histórico. Isso é o Lukács falando do Hegel. A admiração de Lukács por Hegel se dá exatamente, uma das razões para a lógica da particularidade é isso. Para Lukács, o Hegel teria conseguido captar os movimentos históricos sociais reais, universalidade, particularidade, singularidade, e conseguiu transpor isso para o plano filosófico. Então, lembrem-se, aqui é bom lembrar da crítica do Marx a Hegel, não só na crítica da filosofia do direito, nas glosas do Kreuschner, mas as críticas dele, de Marx e Engels, aos neo-hegelianos, no livro A Sagrada Família. O próprio Marx, na apresentação, diz: Hegel é tão grandioso, tão brilhante, que há, em determinados momentos do seu texto, da sua narrativa, da sua elaboração, que o leitor tem a impressão de que ele está falando um negócio, algo real. Eu me pergunto aqui, citando rapidamente essa passagem da Sagrada Família, se o Lukács não é um desses leitores, né? Correndo o risco de ser injusto, eu sei, porque eu tenho carinho pelo Lukács, vocês podem não duvidar, eu tenho. Então, na avaliação de Chazin, Lukács teria considerado que a transposição filosófica da realidade, transposição da realidade para o plano da filosofia, foi consumada em Hegel. Olha o perigo. Tomando por base um trecho de A Razão na História, na qual Hegel diz, então agora é uma passagem do Hegel, aspas, está tudo no texto do Chazin. A passagem de uma formação espiritual a outra consiste precisamente em que o precedente universal é superado quando é pensado como particular. Este subsequente mais alto, por assim dizer, o gênero próximo da espécie precedente, está intimamente presente, mas ainda não chegou a se afirmar, e isso torna oscilante e frágil a realidade existente. Ou seja, o Lukács toma, veja, vocês não devem conhecer, mas é um desses textos do Hegel eloquentes e delirantes. O título é A Razão na História. Então, para o Hegel, a passagem de um momento histórico para o outro é um momento onde
o universal é superado, e é superado quando ele é pensado como particular. Isso é a razão na história, né? Lukács cita esse texto do Hegel. E no longo, e não dá para citar todos, senão esse capítulo do livro era para um curso inteiro, de 360 horas aula. O Chazin vai citando outros textos do livro do Lukács que ilustram essa tradução, a transposição filosófica que ele, Lukács, acredita que Hegel realizou. Então, a despeito dos limites idealistas do Hegel, o Hegel consegue realizar a transposição da história efetiva existente, para o campo da filosofia. E a expressão máxima desse sucesso, ou seja, de ter realizado essa transposição, foi a questão do universal, particular e singular. É essa lógica existente em Hegel que representa esse alcance da filosofia hegeliana a despeito de todas as suas limitações. Então veja, o Lukács fala, a despeito de todas as limitações ele faz isso, a despeito de todas as suas limitações idealistas. Mas, de repente, essas limitações idealistas desaparecem quando ele é parabenizado pelo Lukács. Então, a lógica hegeliana para Lukács é uma lógica de conteúdos ou da realidade. Ela não é uma lógica formalista, como é a tradição na lógica, e como é hoje em dia a característica da lógica, porque hoje em dia o que prevalece, e vi que a gente está em companhia dela, é a lógica matemática. Certo, Lucas? Se eu estiver falando besteira, você interrompe. Ok? Lukács, aspas. Só para vocês perceberem o problema aqui. Em Hegel, o conceito... Isso é a lógica do conceito. A parte fundamental da lógica hegeliana é a lógica do conceito. E aí, mais uma vez, o Lukács enaltecendo Hegel. Em Hegel, o conceito é a coroamento, a síntese de um longo e rico desdobramento das determinações lógicas. O conceito hegeliano herda tudo que esse processo levou à luz do pensamento. Aí ele cita o Hegel. O conceito é o que é concreto e mais rico do que tudo, já que ele é a base e a totalidade das determinações precedentes, das categorias do ser e das determinações de reflexão. Então veja, a gente fala mal do Rui Fausto, né? Porque aborda a questão do Marx a partir da lógica de ter uma lógica no Capital. E assim outros intérpretes que insistem nessa mesma tecla, que é algo danoso e nocivo para o entendimento do próprio Marx. A riqueza do Marx não é dele. A riqueza do Marx foi ele ter aplicado ou ter se servido de uma lógica que não é dele, que é do Hegel. Então o sucesso está fora. O sucesso do Marx está fora dele, é o Hegel. Né? Vejam que o Lukács aqui tem culpa no cartório. Embora esse texto não seja tão divulgado e tão conhecido. Nesse momento, o Chazin faz uma crítica bastante forte. Ele diz: mesmo que rodeada de reservas, reparos e objeções, trata-se de uma síntese ou fórmula não apenas demasiado arredondada e sonora, se levada em conta devidamente a denúncia marxiana da especulação, ou seja, o problema do Lukács, aqui um parênteses, é que ele não acompanhou esse itinerário do Marx, desde a crítica de Kroschner, passando pelos neohegelianos. Ele não acompanhou isso monograficamente. Né? Por isso é que
o Chazin fala, se levada em conta devidamente a denúncia marxiana da especulação, mas problemática, independente dos méritos ou deméritos hegelianos, acima de tudo, porque almeja, sem dúvida, a ser a pedra angular esculpida para o enlace com o método marxiano. É só o Chazin que é capaz de falar essas coisas de um modo tão bonito, né? Enfim, fazer uma denúncia, quer dizer, ele está criticando violentamente o Lukács, mas o faz de uma maneira elegante. E o Lukács insiste no texto. É uma tarefa dos marxistas analisarem, lerem, aprenderem com Hegel. Aí o Chazin diz, essa exortação teórica, independentemente de aspectos técnicos de maior ou menor alcance, traduz certa tendência ao prévia admissão intelectual implícita ao ideário lukatiano, quer dizer, ele não teve condições de explicitar isso totalmente, que nunca é levada à tematização, embora seja tacitamente divisada como compatível e afiliável com proveito ao pensamento marxiano. Trata-se, numa palavra, da admissão sob moldes tradicionais, da divisão e classificação das ciências, de um lugar próprio à lógica, bem como da validade operatória desta no interior de qualquer corpus teórico consistente. É como se o Lukács admitisse que qualquer reflexão filosófica ou científica, ela tem que ter uma parte lógica, tem que ter lógica, que é a divisão acadêmica da filosofia reconhece a necessidade da lógica. Tem lógica, tem epistemologia, nosologia, ontologia, tem a lógica. Tem na divisão de tarefas aí no campo intelectual, científico, filosófico, há um lugar consagrado para a lógica. Enquanto os aspectos, o Chazin continua, mais gerais dessa visão são pacíficos, tudo muda de figura quando Lukács deixa entrever que, de algum modo, Marx está ou poderia estar, em última análise, apoiado numa lógica, enquanto sustentação operatória de sua prática científica, ou pelo menos que uma lógica poderia legitimar as formas de sua reflexão. Em verdade, trata-se de um problema não resolvido no Lukács e condicionado pelas contingências do seu próprio desenvolvimento intelectual. Né? Aquilo que eu disse, só no final da vida ele atinou para a ontologia. Ótimo que tenha atinado, porque senão não sei se a gente estaria aqui hoje, falando disso. Mas depois de ter escrito muitas coisas que, né, prejudicam esse processo. Agora, uma coisa que o Chazin chama a atenção, e realmente é justo, a palavra Marx não integra o título do capítulo, do último capítulo, não integra o título do livro. Seu nome cede lugar à falaz e incômoda expressão materialismo dialético, que é uma outra herança stalinista violenta que é difícil se desfazer. Né? Nós que trabalhamos, que fazemos pareceres de artigos, trabalhamos na atividade editorial, é muito comum, hoje em dia, 99% dos casos, posso estar exagerando, 98% dos casos, de pessoas que tentam se aproximar do pensamento do Marx, escrever, estudar, usam materialismo histórico e dialético, é o que supostamente sintetiza o legado de Marx. Lukács, para ser justo, não deixa evidentemente de citar trechos da obra de Marx, onde ele realiza a crítica da especulatividade em Hegel. Ele não deixa de fazer isso, óbvio. Mas o Lukács vai procurar citações da obra do Marx que justifiquem, que mostrem a importância da categoria da a particularidade para o autor. Né? O que o Lukács procura? Ele procura mostrar nessa busca de citações como
como a questão da particularidade é algo íntimo da reflexão marxiana. Está ali no centro, né? É algo fundamental e está no centro da reflexão marxiana. Então ele vai fazendo, segundo a denúncia do Chazin, uma repicagem que não condiz com o que o Lukács sempre faz. Ele faz análise imanente. Aliás, é dele, na destruição da razão, por isso que é estranho um texto desse. Na apresentação da destruição da razão, ele enuncia o que ele chama de tripé metodológico: análise imanente, função e gênese social da ideologia. Ele diz, é o que seria necessário fazer. Eu estou fazendo, busco aqui a análise imanente. O integralismo de Plínio Salgado, por que em 73, quando eu fui assistir a aula do Chazin na Escola de Sociologia e Política, por que ele falava tanto da destruição da razão? Por que o seu curso, o 4º ano, era sobre ideologia? Porque, simultaneamente, ele estava trabalhando na pesquisa dele sobre integralismo. Essa pesquisa ele trabalhou ao longo da década de 70, quase que inteira. E ele fez essa pesquisa decisivamente influenciado pelo livro A Destruição da Razão, do Lukács. E nesse caso, falta ao Lukács, no caso do Marx, a análise imanente, né? Ele faz essa repicagem, né? No texto do Marx. Não vai dar tempo para eu falar, dar esses exemplos. E a partir da página 174, então, do livro, do capítulo, né, o Chazin estabelece os contornos críticos da teoria lucasiana da particularidade. Primeiro, ela tem uma função metodológica, e nesse caso é sinônimo de determinação. Façam um link com a aula de ontem do Ronaldo, quando ele diz, olha, para o Chazin, as abstrações têm que se dissolver, ou seja, elas devem se tornar determinadas, elas têm que ser é um processo de determinação, e o Chazin chama de intensificação ontológica. Para o Lukács, esse processo é um processo metodológico. Vejam que ontem, não por acaso, o Ronaldo falava em procedimento e não método. Vocês estão lembrados? Então, ela tem uma função metodológica, a teoria lucasiana da particularidade, é sinônimo de determinação, delimita a universalidade e mediatiza a singularidade. Sinteticamente é isso. E vejam que a coisa escapa ao controle dele. Ele estava procurando, como eu disse inicialmente, como ele mesmo observa de início, discute a questão da particularidade para a estética. Mas ele acaba identificando, na lógica da universalidade, particularidade e singularidade, um esquema metodológico geral. Não específico para a estética. Na estética ele vai tratar da particularidade, se vocês tiverem curiosidade, de uma outra forma. É um movimento do conhecimento, terceiro ponto, e momento do caminho dialético. O caminho dialético, o caminho do conhecimento se faz através da lógica da universalidade e particularidade. Por isso que é um esquema metodológico. Diz o Chazin, tal teoria ganha em Lukács foro de problemática universal. Esse que é o ponto. Escapou. Ele queria buscar uma tematização da particularidade para a estética e criou um método universal, serve para tudo. Outro ponto, o último ponto nesse momento, depois a gente retorna. Quanto mais estritamente lógico vai se tornando o discurso lucasiano, tanto menos ele se ampara em citações do Marx, até que elas desaparecem completamente dos enunciados. É terrível isso. É terrível para mim, nessa altura da vida, ter que... Imagina que doeu também para o Chazin. Bom.
todavia, quando se trata da teoria ou determinação da particularidade, muito especificamente da tese ou interpretação que busca estabelecer um vínculo lógico entre Marx e Hegel, os elos entre a elaboração lukashiana e o pensamento expresso de Marx se reduzem bastante no primeiro caso e se dissolvem radicalmente no segundo. Então, a continuação daquele quinto ponto, do último ponto da denúncia. Mas tem um aspecto positivo, porque muitos de vocês devem estar pensando na via colonial. Devem estar pensando nas formas particulares do capitalismo, nas vias específicas e particulares de identificação. A crítica que está fazendo aqui a lógica da particularidade não elimina isso. O problema é transformar isso numa lógica, num método exterior à obra do Marx. Depois a gente, no final, eu volto a essa questão, porque imaginei que realmente deve ter passado isso na cabeça de vocês. Essa teoria da particularidade do Lukács, ela subentende um esforço de evidenciar, de tornar evidente o caráter particularizador da reflexão marxiana. É isso que é o esforço dele. Agora, essa é uma tese, diz o Chazin, é uma teoria que é do Lukács. Ele que elaborou. É uma contribuição séria e importante do Lukács, independentemente do grau de elaboração com que é apresentada no plano da lógica em geral e dos ricos e amplos resultados atingidos na estética, que foi a razão maior da dedicação do Lukács a essa questão. Chazin, ao longo do texto, ele vai mostrando que é impossível estabelecer um vínculo lógico entre Marx e Hegel. Eu vou pegar aqui, vou trabalhar aqui alguns desses momentos. Não há tempo para tratar de outros. Como eu disse, essa parte do estatuto é para, no mínimo, um curso de 360 horas aula. Chazin afirma: não há como ligar esses dois autores no plano lógico. Que dois autores? Marx e Hegel. Não só porque estes efetivamente inexistem, esses elos lógicos, mas também porque os pronunciamentos de Marx a respeito desautorizam essa velha hipótese, bem como exponencialmente suas declarações relativas à própria atividade científica apontam para rumos inteiramente diversos daquele que o Lukács insiste em afirmar. Em verdade, o Lukács sabia muito bem que não dispunha, aí vem as expressões do Chazin, já está homenageando ele, então me permitam ficar babando. Não dispunha da argamassa necessária. Escritos marxianos pertinentes, ou pelo menos razoavelmente indicativos, ainda que esparsos e fragmentários. E nem mesmo, em último caso, de simples alusões cromáticas que pudessem documentar e servir de fundamento à teoria do vínculo lógico. Tanto assim veja, que quase chega a ser tocante, mas não convence jamais, sua reiteração em lastimar que Marx não tenha realizado o desejo de mostrar o que há de racional na lógica de Hegel. Então, o ponto de apoio do Lukács vai ser aquela maledeta carta que todo mundo se apoia para dizer que tem uma lógica, que o Marx queria escrever uma lógica, não teve tempo. Então, ele queria escrever uma lógica, não teve tempo, mas então vou fazer isso por ele. Esquece-se dos milhares, uma carta rápida para o Engels, e o pessoal escreve outros tantos textos em que
Isso é absolutamente negado. O que vai fazer o Lukács? O Lukács vai tomar como ponto de partida essa carta, infelizmente. Aí vem, o Lukács falando. No exílio londrino, quando escrevia a primeira versão de O Capital e redigia para a crítica da economia política, Marx se ocupou com renovada intensidade. Presta atenção, isso é bem mineiro. Presta atenção. Não é assim que ele fala? Presta atenção. Veja o que ele diz. Em 1858, nasce inclusive o projeto de elaborar concisamente, em um breve escrito, o que há de racional na obra de Hegel. Aqui é um breve escrito. Nesse momento do texto do Lukács, é um breve escrito. Vocês vão ver o que vai acontecer daqui a pouco. Então, ponto de partida, fonte única essa carta, de 14 de janeiro de 1858. Aí ele deplora o Lukács. Infelizmente, esse projeto não pôde jamais ser realizado. Sustenta, ainda que, apesar disso, os trabalhos suprarreferidos, natos àquela época, revelam muitos traços do renovado e intenso interesse pela filosofia hegeliana. E continua nessa mesma toada. Já por volta da metade do capítulo, torna o assunto para registrar de novo, agora com uma distorção gritante. Antes ele falou num reduzido texto, né? Já para frente dos escritos dele, ele fala, aspas, infelizmente não possuímos a lógica projetada. O que era estudos, virou já lógica projetada. Infelizmente nós não temos. Não podemos saber, pois, continua ele, com segurança, qual seria a sua atitude em face da estrutura da lógica de Hegel. Gente, que absurdo! A qual, como é sabido, se baseia sobre essa dialética, que é a dialética do universal, particular e singular. Mas assim mesmo, ele não vacila em afirmar que, aspas, é um fato que os manuscritos dos Grundrisse, redigidos nesse período, provam claramente que Marx se ocupou seriamente dessa questão, enquanto atinente à estrutura lógica de toda a obra. É difícil, né? Ler uma coisa dessa do Lukács, não? Não dói? Aí ele acrescenta. Em compensação, essa forma de construção lógica emerge em vários pontos do Capital. Aí começa o massacre. Aí ele violenta o Marx. É um massacre. Ele vai falar das formas do valor e vai mostrar ali como, não há tempo para esmiuçar, ele vai mostrar como, na dedução das formas do valor, o Marx utiliza a lógica da universalidade, particularidade singular. Ele violenta o texto. Aí continua. Chazin diz, por fim, poucas páginas adiante, como se ainda não houvesse bastado, torna a lastimar em tom superlativo que, aspas, jamais se terá lamentado bastante que foi impossível para Marx realizar o plano de extrair o núcleo racional da lógica de Hegel. Aquilo que agora estamos sublinhando, recolhendo pedaço a pedaço de sua obra econômica, estaria diante de nós com inequívoca clareza. Pensa um negócio desse. Dá vontade de chorar. Ponderação que deixa, o Chazin falando, que deixa transparecer uma parcela de dúvida e uma dose de incongruência, dadas as evidências e certezas oferecidas nas passagens anteriores. Então, o Chazin fala, ele também oscila, ele afirma, volta, mas ele fica, de uma forma ou de outra, girando em torno do mesmo ponto, insistindo na mesma tecla, ou seja, de que há uma estrutura lógica no Capital, e essa estrutura é a lógica do universal particular e do singular. Vocês percebem como ele extravasou a intenção
inicial. Não sei o que deu nele. Então aqui, um determinado ponto do texto, o Chazin pega os vários trechos em que ele lastima, ele reclama, ele deplora o fato de que só nos resta pegar os pedaços, tentar reconstituir aquilo que, se não fosse o fato dele não ter feito a lógica, essa lógica estaria clara e brilhante, transparente diante de nós nesse momento. Aí vem o comentário do Chazin. Em outros termos, na ausência do pronunciamento explícito, a opção pela certeza fragmentada e indireta, que, no entanto, é categoricamente assegurada. Os escritos econômicos provam claramente que Marx se ocupou seriamente dessa questão, ou neles essa forma de construção lógica emerge em vários pontos, mesmo tendo apontado em casos em que a cogitação de usar a lógica tenha sido uma ideia rechaçada ou os reduzido a esboços abandonados. Transparece que se trata de uma certeza incerta, ou melhor, de uma convicção amparada pelo exterior dos seus enunciados, ou seja, aquela questão da exterioridade, abordar a obra de Marx a partir de vetores teóricos que lhe são externos. No caso do Althusser e companhia, foi a epistemologia francesa da década de 70 do século passado. No caso do Kant, aqui é a lógica hegeliana. Né? Para o Chazin, o vínculo lógico do Lukács não foi resultado de uma investigação, mas foi um pressuposto. Ele partiu desse pressuposto e forçou a barra nesse texto para encontrar no Marx. Não fora isso, teria ficado sem lastro e orientação para encaminhar sua tese. A principiar pelo vigor e a variedade de facetas significativas que julga respaldadas pela Carta de Janeiro de 58. Esta textualmente diz infinitamente menos do que Lukács pretende. A diferença entre o que Marx escreve e o que é lido por Lukács transcende o largo fole das interpretações, para deslizar pelo campo do pensamento desiderativo. Aí ele pegou o tal do wishful thinking que o Meszaros, pensamento desiderativo. E afirma, por último, o Chazin, Lukács não lê a carta escrita por Marx, mas a carta que ele sonhava que Marx tivesse escrito. Aí o Chazin começa a ler a carta. Começa a pegar pontos que falas, depoimentos do Marx que o Lukács nem levou em consideração. Tudo que importa na carta real está condensado num único parágrafo. Neste, depois de manifestar satisfação pelo andamento do seu trabalho, dando, por exemplo, que havia, aspas, o Marx falando, acabado com toda a teoria do lucro, tal como existia até agora, fecha aspas, Marx literalmente diz, aspas, no método de tratamento, o fato de ter, por mero acidente, voltado a folhear a lógica de Hegel, me prestou um grande serviço no método de tratamento. Friedrich achou alguns volumes de Hegel que pertenceram a Bakunin e me os enviou de presente. Se alguma vez tornar a haver tempo para esse tipo de trabalho, gostaria muito de tornar acessível à inteligência humana comum, em 2 ou 3 cadernos de impressão. Atenção para isso. Presta atenção. Algo entre 30 e 50 páginas.
está entre parênteses. O que é racional no método que Hegel descobriu, mas ao mesmo tempo envolveu em misticismo. Ok? Essa é uma parte da carta. Lukács não leva em consideração, no entanto, algo que está no pós-fácio, uma passagem famosa, que está no pós-fácio da segunda edição do Capital. Porque no pós-fácio da segunda edição do Capital, o Marx retoma isso. O Lukács não lembra, aspas, a mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel. Lembra que ele fala do núcleo racional envolto, ele volta na questão da mistificação. A mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel não impede, de modo algum, que ele tenha sido o primeiro a expor as suas formas gerais de movimento, de maneira ampla e consciente. Nele, ela, né, a dialética, está assentada sobre a cabeça. É necessário virá-la para descobrir o núcleo racional dentro do invólucro místico. É isso. Né? E nós entendemos isso, o que se trata efetivamente isso, porque nós, já a essa altura do campeonato, espero, depois de tantos trabalhos sobre a crítica da filosofia de Hegel, a crítica de Kreuschner, a característica da primeira crítica, ou seja, a crítica ontológica à especulação, nós já sabemos o que significa Marx dizer que a dialética de Hegel está sobre a cabeça. Tem que virá-la. Né? Lukács não refere essa passagem. Então, Chazin comenta. Sabe-se então que o núcleo racional diz respeito às formas gerais de movimento, que não podem ser outra coisa na medida em que são formas gerais da movimentação dialética, do que a dinâmica geral da universalidade, do que não dá para extrair dessa fala do Marx que essas formas gerais de movimento é a lógica da universalidade, particularidade e singularidade. Lukács parece ter deixado escapar o melhor dos argumentos para fortalecer a relevância que confere a dialética dessas três categorias. Contudo, diz o Chazin, há boas razões para ter evitado esses fragmentos, pois tanto da carta, onde conseguiu ver tanta coisa, mas que não transcreveu na íntegra, quanto especialmente do pós-fácio, que desconheceu por completo, conduz a um cenário totalmente desfavorável à tese do vínculo lógico. Então, o Lukács aí... Aí vamos continuar lendo pós-fácio. Mas retendo a carta. É o Chazin. Marx diz na carta, com todas as letras, que seu relance acidental na lógica hegeliana prestou grande serviço no método de tratamento, o que é bem esclarecido, além de confirmado de maneira extremamente mitigada no mesmo parágrafo do pós-fácio. Agora é o Marx falando. No Capital, sobre a teoria do valor, andei coqueteando aqui e acolá com os seus, de Hegel, modos peculiares de expressão. Coqueteou, namorou. Ficou, né? Não tem namorou, não tem coqueteou, não tem flertou. Ficou com o jeito do Hegel falar, de se expressar. Ele se serviu disso. Aliás, é algo da época, né? Nós mesmo, hoje em dia, sem querer, acabamos adotando um modo de expressão, muitas vezes de teóricos que a gente não... Essa coisa de ressignificar. Ah, vamos ressignificar isso. De um corpo teórico que estranha ao que a gente faz, né? Então, método de tratamento corresponde simplesmente ao método de exposição. Não é um método de pesquisa. Reduzido em um Capital a mero coquetismo com modos de dizer.
E quanto à distinção e à secundariedade do método expositivo em relação ao método de pesquisa, não pode haver qualquer dúvida no que tange às concepções marxianas, pois nesse mesmo pós-fácil, que o Lukács, entre aspas, não leu, colados às linhas já transcritas, lê-se. O Marx falando, é sem dúvida necessário distinguir o método de exposição formal do método de pesquisa. Então, o Marx coqueteou com os modos de expressão de Hegel para expor. Ele não usou a lógica da universalidade, particularidade e singularidade na sua pesquisa, como o Lukács faz questão de frisar. O Marx continua. A pesquisa tem de captar detalhadamente a matéria, analisar as suas várias formas de evolução e rastrear sua conexão íntima. Só depois de concluído esse trabalho é que se pode expor adequadamente o movimento real. Então, essa distinção entre método expositivo e método de pesquisa, o fato do Marx revelar que coqueteou com as expressões do Hegel para exposição, já de cara elimina qualquer pretensão do Lukács de afirmar que naquela carta, então, ele queria, né, e que a lógica da particularidade, enfim, está presente na sua pesquisa, do Marx. Talvez eu termine agora, não vai dar tempo, talvez não, vou terminar agora porque não há tempo de perseguir mais ainda a crítica do Chazinho ao Lukács, mas eu achei interessante me deter mais nesse ponto, porque o Lukács não foi o único a massacrar o Marx nesse aspecto. A maior parte das leituras que afirmam de uma maneira ou de outra o vínculo lógico forçam a barra na carta, no pós-fácil, em outras coisas mais também. Então é um momento, inclusive, que se tem, né, que a gente pode aproveitar para esclarecer isso. Então eu vou continuar lendo o Marx. Marx diz, meu método dialético, por sua fundamentação, não só é diferente do hegeliano, mas é também a sua antítese direta. Para Hegel, o processo do pensamento, que ele, sob o nome de ideia, transforma num sujeito autônomo, é o demiurgo do real, real que constitui apenas a sua manifestação externa. Para mim, pelo contrário, o ideal não é nada mais do que o material transposto e traduzido na cabeça do homem. Então vejam, quando, ali no início, eu frisei, olha, o Lukács insiste, que maravilha, apesar de todas as limitações, o Hegel transpôs o movimento real da história para o universo filosófico. Olha o perigo que se corre aí, quando o próprio Marx insiste aqui diretamente no sentido oposto e que Lukács não leva em consideração. Mas veja que tristeza, né? De fato, Lukács não podia trazer à baila passagens como essas, nem calcar sobre a distinção entre método de pesquisa e de exposição, senão ficaria impedido de fazer transitar determinações válidas num plano para a legalidade diversa do outro. É o que se passa no que pretende que seja o exemplo mais forte e probante da irradiação do substrato da lógica hegeliana nos procedimentos reflexivos de Marx, exatamente na teoria do valor, no capítulo 1, então ele diz, que eu não vou entrar aqui, na parte da dedução da forma do valor, que o Marx ali utiliza a lógica da universalidade, particularidade e singularidade, como eu havia frisado no início. Eu acho que eu vou parar por aqui, né, para inclusive dar tempo de vocês fazerem alguma questão, comentarem, a gente conversar um pouquinho sobre essa exposição, porque é uma coisa pesada, né? Falar sobre Hegel e esse problema todo.
Eu só queria terminar com o seguinte, porque eu iniciei isso, eu falei isso no início. Como as bases no Marx aparecem, dali para frente, e aí o Chazin desce o cacete, né, cara? Dali para frente é Engels e é Lenin, e vem aquele delírio do Lenin, de que, bom, até hoje quem não leu a ciência da lógica do Hegel não terá entendido o Capital. Então é nisso, e no Engels também, que vem com essa questão da metodologia o tempo todo, e aí que ele infelizmente, é aí que ele se sustenta, o Lukács, é aí que ele se alicerça para defender a existência de uma teoria da particularidade no materialismo dialético. Tá? Eu termino por aqui para dar tempo um pouquinho para a gente conversar. Ok? Gente, é o seguinte. Por favor, quem não adquiriu, os livros que estão expostos aí na banquinha estão sendo vendidos a preços módicos, né? A aquisição desses livros, como eu já disse no primeiro dia, vai ajudar a financiar as despesas aqui na organização do seminário, né? E eu quero também dizer que nós vamos fazer um sorteio, né? Quem não assinou a lista, façam para participar do sorteio. Exato. E os prêmios do sorteio estão todos ali, são coisas que valem a pena mesmo. Vocês vão ser presenteados hoje. Não, pergunta. Bem rapidinho. Não vai dar. Uma só lembrando de você comentar a questão da via colonial e como fica essa questão da particularidade que você enunciou e eu queria ver o desdobramento disso. E outra pergunta mais boba, mas toda essa exposição que você fez agora era baseada então no Chazin lendo essa introdução a uma estética marxista do Lukács. E aí não ficou claro também para mim se depois disso o Lukács, você mencionou que ele não volta nessas formulações e tal, então na ontologia esses tipos de problemas estão afastados, enfim, é isso. Bom, vou começar pela segunda questão, que é mais rápida. Não estão totalmente afastados. Esse é o problema. Não há na ontologia afirmações ou análises dessa natureza. Mas a questão do vínculo lógico entre Marx e Hegel permanece na ontologia, não desaparece. Inclusive pela forma como ele trata o próprio Hegel na ontologia. Opa, saúde. Ele fala da falsa e da verdadeira ontologia de Hegel, né? Então ele não consegue, mesmo na obra postumamente publicada, ele não consegue se dizer, você não vai encontrar mais coisas desse nível, não. De jeito nenhum, né? Tanto é que é um absurdo o procedimento do Lukács em relação a esse problema. Ele realmente forçou a barra para justificar a existência de uma teoria da particularidade do Marx, né? Então elas não desaparecem totalmente, mas raciocínios ou argumentos dessa natureza você não encontra mais, né? Em relação à particularidade, veja, eu fiz questão de comentar rapidamente, porque isso passa na cabeça de vocês, né? É inevitável. Bom, então, o que você está dizendo invalida, inclusive, a própria tese do Chazin, né? Da via colonial como forma particular de objetivação do capitalismo. Não, aí não, porque aí não se trata de uma teoria da universalidade, particularidade e singularidade, mas se trata do reconhecimento de algo que aconteceu efetivamente. E não há como negar que houve várias vias de identificação do capitalismo. E não há como negar também aquilo que ontem o Ronaldo enfatizou, que na diferença específica, nesse processo de determinação ou de intensificação ontológica, para usar as palavras do próprio Chazin, que o universal ele vai se dissolvendo. Não há nenhuma lógica aí. Há o que,
Por isso que o Ronaldo ontem citou a introdução de 57. Né? Para não cair, a denúncia do Marx lá na introdução, é para não cair em transformar aquilo que é comum, né, em algo efetivamente existente. Né? O universal, quando ele diz a produção em geral, que seria universal, ela é uma abstração razoável. Não é nem falar no universal, é uma abstração razoável porque nos poupa da repetição, porque retém aquilo que é comum a todas as épocas em que a produção da vida humana se pôs e se constituiu. Mas nós começamos a conhecer no momento em que as diferenças são reconhecidas, né? E essas diferenças, elas marcam o quê? As formas particulares. Não há nenhuma lógica do universal se tornando particular, do universal. Eu nem sei, eu não consigo raciocinar. Uma coisa que eu não consigo raciocinar em Hegel, eu não consigo raciocinar com Heidegger. Não consigo. Às vezes tenho dificuldade de expor determinadas noções, seja de um, seja de outro, porque eu não consigo raciocinar no parâmetro deles. Então, retomando, estabelecer as diferenças. E estabelecer as diferenças é reconhecer que o capitalismo não se desdobrou, não se desenvolveu ao redor do planeta Terra de forma idêntica por todos os espaços. Não há aí nenhuma teoria, nenhuma lógica que está sendo sotoposta à análise, certo? Então, por isso que eu fiz questão de colocar isso, para a gente não achar que, bom, então... Mas é importante, no entanto, ressaltar o seguinte: vocês estão lembrados? A minha memória não funciona mais. Aquele artigo do Chazin que foi no ensaio 8, que é Lukács, reflexão da particularidade. Aí o Chazin estava encantado pela lógica da particularidade. Ainda ele estava. Mas tem o seguinte: o que chamou a atenção lá? Ele chamou a atenção para a especificidade da Hungria. Enfim, dizer que é óbvio que ao longo do itinerário das pessoas existem momentos em que depois você supera. O problema é que o Lukács não ele tem uma importância decisiva, influencia muita gente, não tanto quanto a gente gostaria, mas influencia. E tem, como eu disse, eu constato que há pessoas, inclusive grupos de pesquisa, que se valem desse livro para... Bom, aí está o método do Marx. É complicado. Ok? Respondi? Lucas, fala o teu nome, fala que você é paulista. Boa noite, gente. Eu sou orientando da Esther, né? Então é aquela pergunta de orientando pelo orientador, né? Esther, assim, estou pensando um pouco nos desdobramentos, né? A partir da crítica que o Chazin faz, né? Na obra dos anos 50, e de alguma forma se conecta com a pergunta do colega. Eu fiquei me relendo, né, hoje essa sessão, eu fiquei me questionando em que medida é possível rastrear essa dinâmica, né, sob outras bases, né, quer dizer, não mais uma estrutura lógica entre singularidade, particularidade e universalidade, mas na ontologia, no caso, como que isso comparece? Quer dizer, essa que é a questão, porque eu estou pensando, por exemplo, são outros pares categoriais que muitas vezes vêm à tona no primeiro momento, né? Então você tem teleologia e causalidade, necessidade e liberdade, a própria concepção de totalidade, né? Ela é reconfigurada, então como o Kant está falando muito de complexos, né? Quer dizer, a própria singularidade é um complexo, né? E a particularidade, inclusive, ela vai ser vista, pelo menos por uma perspectiva, talvez a gente possa dizer, ideológica ou mesmo ética, como um entrave, né, como um obstáculo. Então, assim, acho que é uma grande reconfiguração. Eu queria, na verdade, era mais um comentário, como você vê isso, quer dizer,
Porque que ela subsista sobre outras bases, isso me parece claro. Acho que a dificuldade é definir como que esse problema que estava posto nos anos 50, ele retorna. Vocês entenderam a pergunta dele? Veja, o que ele faz na ontologia, entrando num aspecto importante da ontologia? Tem a ver com o que eu falei no início, que o Lukács, ele sempre quer mostrar que o Marx, ele dá respostas a problemas essenciais surgidos na história da filosofia. Ok. Mas não pôde responder tudo. Óbvio que não. Não vamos exigir isso do Marx. Mas o Lukács, o que ele faz? Bom, então, como o Lucas falou, ele utiliza pares categoriais. Ou seja, ele utiliza categorias que são tradicionais na história da filosofia. Ele diz, na história da filosofia, teleologia e causalidade sempre apareceram como categorias contrapostas. Ou na cabeça do filósofo predominava uma teleologia, ou na cabeça do filósofo negava-se a teleologia e predominava a causalidade. O Marx foi o único a mostrar como essas duas categorias já aparecem no momento. Meu querido, que bom te ver. Você fez falta aqui. Você fez falta. Não, o Tite não me convoca mais, então. Os pares... é o único que consegue mostrar como essas categorias não são antitéticas, mas elas se relacionam sob a forma de determinação, de reflexão, na própria realidade, ou seja, no próprio trabalho, na atividade. E assim ele vai. Necessidade, liberdade ou possibilidade, e assim sucessivamente. Ele vai mostrando como no Marx determinados dilemas categoriais na história da filosofia são resolvidos. Mas, de fato, ele abandona essa obsessão por uma lógica, desaparece. O vínculo lógico permanece, mas de uma outra maneira, não a partir de uma defesa, como ele faz nesse texto, de que o Marx teria utilizado para sua própria pesquisa, se a sua própria pesquisa estivesse amparada numa lógica, estruturada a partir de uma lógica. Ele não fala na ontologia uma aberração dessas. O vínculo lógico aparece de uma outra maneira, não resolvido totalmente, mesmo sob a fórmula de uma falsa e de uma verdadeira ontologia de Hegel. Talvez o problema... Eu já coloquei esse sala de aula muitas vezes, né? Eu não tenho isso resolvido para mim, não. O problema do Lukács está em... Ontem o Ronaldo falou isso. Né? Por que não usar atividade sensível, pré-liberação? Por que tentar tão enfaticamente dizer, olha, a categoria da teleologia e da causalidade está presente no Marx? Né? É por isso que esta aí a distinção em reconhecer a ontologia enquanto estatuto ou falar que há em Marx uma ontologia, o que é possível a partir dele elaborar uma. São coisas completamente diferentes. Porque se afirma que há em Marx uma ontologia não explícita e que é preciso explicitá-la, corre-se o risco de se cair naquilo que o próprio Chazin denunciou e que marcou a história da ontologia no decorrer da história da filosofia. E que eu coloquei no tomo 4, na parte inicial, que eu falo dossiê Marx, itinerário de um grupo de pesquisa, onde eu retomo certas anotações que ele tinha, anotações das quais ele se serviu para o último curso que ele deu na pós-graduação, lá na UFMG, antes de morrer, em que ele mostra exatamente isso.
se afirma, como Lukács afirma, que há uma ontologia, então essa ontologia deve atender determinados requisitos, e um dos requisitos é esse. Como é que aparecem essas categorias tradicionais, já que uma ontologia é, segundo a tradição filosófica, uma teoria das categorias. No caso do Marx, essas categorias são categorias que existem nas coisas e na cabeça. E as categorias que existem na cabeça são, antes de tudo, categorias reais. E só a partir de então é que elas passam a ser categorias imensas, para usar a expressão do Gilson, que é o tomista. Então, retomando, se fala estatuto, ou seja, se afirma que o pensamento do Marx é um reconhecimento do que existe por si, e são enunciados que o próprio Lukács usa, o Chazin usa expressões do Lukács. Pela primeira vez na história da filosofia, as formas, os modos de vida e produção da vida são elevados à categoria filosófica. O que ele falava do Hegel aqui nesse texto de 56, na ontologia ele fala que é o Marx, não é o Hegel. A transposição filosófica aqui em 56 tinha sido feita pelo Hegel. Na ontologia ele fala, não, foi Marx que fez isso. Então, a diferença entre o estatuto é que existe no Marx uma cientificidade completamente distinta, que reconhece o por si das coisas, e são enunciados relativos a uma determinada forma de ser, que é a sociabilidade. Por isso que é o estatuto ontológico. Porque se refere a uma forma de ser específica, que é a sociabilidade. Todo esse tratamento sistemático da ontologia que o Lukács faz é extremamente importante a gente conhecer, extremamente importante a gente investigar, discutir, mas ele faz o tratamento disso no Marx a partir de um feitio tradicional. Então ele tem que encontrar no Marx teleologia, causalidade, necessidade, possibilidade e tantas outras características de uma propositura ontológica sistemática, o que não acontece com a proposta do Chazin. Mais alguma coisa? Eu respondi? Gente, muito obrigada, espero que tenha sido útil. Se vocês quiserem uma outra oportunidade, como eu estou aposentada, eu posso voltar as outras vezes.